Terminou, deputado Edmir? Posso continuar? Posso continuar, presidente? Ah, agora... Perfeito. Perfeito. O senhor, quando foi diretor da DRS, tomou conhecimento de como uma entidade se tornava uma organização social qualificada para prestar serviço, certo? Não, já sabia antes, eu trabalhei. Sabia antes, perfeito. Muito antes. Eu já fui auditor do SUS, autorizador do SUS, então eu tinha conhecimento. Bastante conhecimento, tá certo. Senhora. Quando a Santa Casa de Pacaembu, que o senhor tem bastante afinidade, se tornou entidade qualificada para assinar convênios com o governo do estado. Quando? Quando? Isso. Na época do Dr. Zago. Isso. Governo? Governo do Márcio França. Perfeito. Foi no dia 16/11/2017. E, por incrível que pareça, uma entidade... Posso fazer uma correção? Não, ainda não, só um minuto. Não, mas eu dei uma informação errada. Tá, deixa eu só concluir o raciocínio, doutor. Só um minuto. Nesse período, a Santa Casa de Pacaembu, uma Santa Casa de uma cidade pequena, uma Santa Casa que não oferece, não é um hospital de média ou grande complexidade, é um hospital muito simples, com uma atenção primária muito elementar. Aí, logo em seguida, no final desse governo, ela assume N convênios, porque ela é qualificada rapidamente, porque a nossa luta é para que não haja qualificações de entidades sem que se observe todo o seu histórico, a sua capacidade de gestão, a sua complexidade. Uma série de quesitos são fundamentais, importantes para serem observados antes que se qualifique uma entidade. Então, essa entidade pequenininha de uma cidade lá de 14 mil habitantes do interior de São Paulo é qualificada da noite para o dia e assume um contrato do Hospital de Carapicuíba, por incrível que pareça, do Hospital do AME de Santos e N hospitais, e aí virou um mega contrato de mais ou menos 2 bilhões, sabe? Então, é uma coisa assim assustadora o que a gente vê. Então, o que nós precisamos é de perguntar para o senhor aonde nós poderíamos atuar para que novas entidades que buscam a sua qualificação não fossem qualificadas se não tivesse condições para a execução de serviços. O senhor tem alguma ideia aonde nós poderíamos criar, por exemplo, um projeto de lei ou uma ideia para que a fiscalização dentro da CGCSS fosse mais forte, mais firme, ou o problema pode estar na qualificação imediata, que nós poderíamos exigir uma gama maior de documentação, de informações, de histórico, para que esse tipo de fraude perniciosa, horrível, que consome dinheiro público não aconteça mais. O senhor é uma pessoa inteligente, o senhor tem bastante conhecimento de gestão, de administração, de processo, de documentações, o que essa comissão poderia fazer no bom sentido para fiscalizar furto do dinheiro público que acontece e em governos corruptos que nós precisamos banir. Qual a sua sugestão? Bom, eu queria primeiro pedir autorização, que eu dei uma informação errada, se eu posso corrigir. Presidente. Por gentileza. A qualificação da UES de Pacaembu, Santa Casa de Pacaembu, ela começou muito antes do governo do Márcio França e do Zago,
porque exigem várias mudanças no estatuto, vários documentos. E ela foi feita ainda na época do governo Márcio, do governo do Dr. Geraldo Alckmin, quando o secretário ainda era o Dr. Davi Wipro. O senhor, doutor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor não causar dúvida na cabeça das pessoas. Qualquer entidade, o senhor sabe disso, ela pode entrar com a sua documentação de solicitação de qualificação. E isso vai ficar lá num processo arquivado, sendo gestado, né? E não, obviamente, quando uma equipe que avalia as condições dessa qualificação não corresponde ou causa estranheza, então o que acontece? A entidade que está pleiteando a qualificação fica lá, suspensa. O que causou estranheza é que, imediatamente, quando muda o governo, a entidade que estava pedindo essa qualificação há bastante tempo recebe a qualificação e se torna uma OS que assina imediatamente contrato e contratos milionários com o governo. Então, mas a qualificação foi feita no governo Geraldo Alckmin, não foi feita no governo Márcio França, quando ainda era o Davi Wipro. Salvo engano, 2 ou 3 contratos foram pegos no governo do Márcio França e 3 ou 4 contratos foi pego já no governo João Dória. Só para que fique claro, não foi, a qualificação foi finalizada no governo Geraldo Alckmin. Nós participamos de um projeto no governo Geraldo Alckmin, perdemos, depois ganhamos 2 no governo 2 ou 3 do Márcio França e 3 ou 4 já era do João Dória. Entende? Agora, por favor, me responda o que eu te perguntei a respeito da qual seria a fiscalização mais correta nesse sentido. Para que esses absurdos não aconteçam. Existem critérios para qualificação e existem critérios para que uma organização social de saúde ganhe um projeto. Quando são critérios. Eu creio que, dentro do que os senhores estão falando, eu particularmente acho que a maioria dos critérios são bons, são critérios bons. Agora, não existe um critério, por exemplo, de você falar que a instituição já tenha que ter, agora já tem, naquela época não tinha, hoje já tem alguma coisa assim, já tenha que ter, por exemplo, um tamanho, já tenha que ter, por exemplo, alguma qualificação diferente, ser um hospital maior, nunca teve isso. A maior OS que tem, eu acho que no estado, é de uma cidadezinha menor que Pacaembu. Então, assim, o que eu quero dizer é que, naquele momento, não tinha isso. Hoje parece que já tem. Por exemplo, hoje, se a OS não tiver aquela... como é que fala? De qualidade, tem 1, 2, 3, fugiu o nome. Selo de qualidade, de qualificação, né, técnica. Então, por exemplo, se ela é um hospital grande, se ela tem no quadro dela professores, né, hoje já está melhor isso. Naquela época não cobrava-se isso. O que era mais cobrado? O preço. Então, a OS Pacaembu ganhou porque deu o menor preço. Agora, precisa mudar isso, então, agora. Onde, doutor, o senhor vê fragilidade, e agora eu quero fazer coro juntamente lá com o deputado Zé Américo, que, embora nós hoje temos dentro desse Conselho de Fiscalização 2 membros da Comissão de Saúde, 2 deputados que acompanham as prestações de contas feitas pela CGCSS. Ali dentro, na sua opinião, aonde existe uma fragilidade que poderíamos criar mecanismos ou uma chave para que uma avaliação mais apurada pudesse ser feita para que esse tipo de improbidade não acontecesse? Olha, doutora, eu, sinceramente,
eu acho que de quando eu conheço o regulamento lá, já evoluiu muito, já evoluiu muito. Eu acho que a gente vive numa constante evolução. Eu, sinceramente, acho que o mecanismo de controle não é ruim. Tem coisas que podem ser melhoradas, mas eu não vejo como ruim o mecanismo de controle. O Estado, estou falando especificamente agora da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Eu acho que é o melhor lugar que tem, onde tem mais controle, onde tem mais normas, onde é mais rigoroso. O projeto ele é fixo. O senhor conhece o controle de outros estados que o senhor tem atuado também? É por isso que o senhor Conheço, sim, senhora, conheço. comparativo, tá? Muitos estados vêm aqui em São Paulo Para para aprender. aprender. Aqui tem um controle muito bom, muito Então, bom. então, aonde, porventura, encontra-se a falha? Na hora da qualificação? Na hora que vai para a questão da assinatura dessa entidade, da qualificação? O que o senhor São gostaria? momentos, são momentos diferentes. Não, Quando, claro. quando foi lançado esse modelo, o Estado buscava as instituições e ninguém queria. Então, acabou que instituições pequenas foram criando lastro, como é o caso de algumas OSs que tem. Quando a gente começou a participar, estava no meio termo, aí já tinha muita gente querendo. Aí a instituição de Pacaembu, que era pequena, mas que já tinha lastro, porque já tinha projeto em município, tudo certinho, conseguiu o mínimo para começar. Hoje, eles já estão pedindo ONA, certificação ONA. Aí, com essa certificação ONA, poucas instituições têm. Tanto é que a Pacaembu, ela tinha o ONA, acho que o ONA 2. ONA 1 ou 2. Quando foi um projeto agora, eles pediram o ONA 3. Ela não tinha, não pôde participar. Mas veja, isso são critérios que ao longo do tempo foram se aperfeiçoando. Eu vejo que o Estado de São Paulo é muito rigoroso e funciona bem. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo, como foi dito aí, algumas coisas que aconteceram, que foram expostas, algumas eu nem sabia. Não estou dizendo que eu sou santo, não é isso, mas eu não sabia de algumas coisas, eu realmente não sabia. Mas o que eu posso dizer, por exemplo, que o Hospital de Carapicuíba, a Santa Casa de Pacaembu, foi o primeiro lugar. O segundo lugar foi R$ 600 mil por mês mais caro. Então, assim, tem o lado ruim que aconteceu tudo isso, acho que tem que ser levantado, vamos apurar. Mas a gestão lá também foi com o menor valor de todas que participaram e dentro dos critérios que existiam, que eu particularmente acho que são critérios bons. Eu não vejo como ruim. Agora, está evoluindo. Eu creio que... Eu acho que tem... Sei lá, o que eu acho? Eu posso falar uma coisa que eu acho dentro do que a senhora perguntou? Eu acho que uma OS poderia, quando se qualificar, por exemplo, se ela se qualificar no município A, ela não pode qualificar em mais nenhum lugar. Se ela qualificar no estado de São Paulo, ela não pode qualificar em mais nenhum lugar. Eu acho que a OS tinha que ser única, ela só pode se qualificar num lugar. Só que isso daí, aí fala que você está reduzindo a concorrência. Mas, no meu entendimento, para que o Estado consiga, como eu disse, o Estado de São Paulo é o lugar mais organizado com relação à organização social de saúde que eu conheço. E eu conheço vários lugares. Eu conheço vários estados, vários municípios. Vários estados, vários municípios. Eu posso dizer hoje que se tiver 10 pessoas no Brasil que entendem de terceiro setor e de OS, eu leio bastante. Mas, quando a senhora procura melhorar por um lado, falar assim, ó, a Pacaembu, ela estava prestando serviço no estado de São Paulo, no município de Osasco, no estado do Pará. Seria uma forma de dizer o seguinte, a OS ela tem que ser exclusiva para um lugar só, ou no estado,
Só um minutinho, posso continuar? Ou no Estado, ou em um município, ou no governo federal. Só que aí vem, por outro lado, outra corrente dizendo o seguinte, mas aí você está restringindo a concorrência. Mas o governo do Estado de São Paulo faz muito bem feito. Desde a época que foi o doutor Barradas, eu participei disso daí. Desde a época que a senhora perguntou, eu conheço esse terceiro setor desde a época do Barradas. O doutor Barradas implantou aqui, foi muito bem implantado com a Cida Teruco, na época, são super rigorosos, eles fazem o projeto certinho e vê quem dá o menor preço. E cobram as metas, e descontam dinheiro. No caso lá de Carapicuíba, a UES que estava lá, que era São Camilo, salvo engano, tá? Ela deu 1.200.000 a mais que a Pacaembu. E a que ficou em segundo lugar deu 600.000 a mais que a Pacaembu. E a Pacaembu, ela foi lá porque ela era menor, é o outro lado. Como ela era menor, ela tem os custos mais baratos. Porque quando uma OS é muito grande, ela vai crescendo, é o caso da Pacaembu hoje. Hoje ela é maior, está grande. Aí o que acontece? Vai ficando com um profissional de maior qualidade. A senhora não contrata, a senhora contrata um médico por 15.000 para ser um gerente médico. Agora, uma doutora Maria Paula, que tem especialidade, que estudou, que foi para fora, que tem tudo, que tem curso de gestão, no Sírio, isso e aquilo, é mais caro, é 30.000. É a mesma coisa com o advogado. A senhora pega um advogado por 10, a senhora vai pegar um cara muito bom em São Paulo, é 100. Então, conforme a OS vai crescendo, ela vai ficando cara. Então, o que acontece? A OS Pacaembu, ela fez a gestão lá com um valor menor, de 600.000. Hoje, ela já não estava mais dando conta de fazer essa gestão. Por quê? Porque ela viu que o preço que ela deu, hoje a estrutura não mantém ela. Então, isso daí... Então, ela pode ter dado um preço que ela sabia perfeitamente que ela era incapaz de executar aquele contrato. A gente pode pensar o contrário, doutor. Pode, mas ela executou, doutora. Mas ela executou, doutora. Ela executou. Quando você dá um preço muito baixo na execução de um contrato que você conhece plenamente, perfeitamente, a hora médica e tudo que você tem que fazer, ou você tem que burlar e fazer o que não deve, ou você vai ter que fazer repactuação. Então, mas ela cumpriu as metas, ela fez. Isso vai ser deputado e vai ser visto. Mas, doutor, a minha pergunta era essa, o senhor deu as suas explicações. Eu quero só para deixar muito claro para todos os internautas que acompanham pelo YouTube a nossa comissão nesse momento, eu nunca vi o senhor. O senhor disse aqui que foi várias vezes à Assembleia Legislativa e frequentou gabinetes. Sou uma deputada que estou no meu 5º mandato. Nunca vi o senhor, nunca o senhor foi no meu gabinete. Eu gostaria, não venha ao caso aqui eu ficar indagando no gabinete de quem o senhor foi. No meu, o senhor nunca foi, porque eu nunca lhe vi. E quero que o Estado de São Paulo faça, sim, uma procura com lupa para enxergar aonde o dinheiro público é desviado, porque esse é o nosso papel. O papel e a prerrogativa maior da Assembleia Legislativa e do Parlamento é a fiscalização do dinheiro público. E nós vamos fazer isso e vamos apontar o dedo aonde tiver que ser apontado. Então, eu quero agradecer e aqueles que roubam o dinheiro público que paguem por tudo isso. Devolvo a palavra ao presidente da nossa comissão. Muito obrigada.